Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Patrícia Duarte, taróloga. Eu estou realizando aqui a leitura deste livro da Sally Nichols, dando continuidade aqui ao capítulo onde nós estamos lendo agora, que é o capítulo que fala da papisa ou sacerdotisa, se você é tarólogo ou taróloga e lê o tarô de Waite, né? A papisa, ela é o nome dado ao segundo arcano maior do tarô, pelo tarô de Marsella, né? E conforme eu prometi para vocês, olha, eu trouxe aqui o meu tarô, que eu trabalho com ele, né? E eu trabalho com o tarô de Waite, e essa aqui é a imagem da sacerdotisa do baralho de Waite, do tarô de Waite. Então vejam que tem as duas colunas representando as colunas do Templo de Salomão, né? Atrás da papisa, imagens de romã que simbolizam a fertilidade, né? Atrás da sacerdotisa. O manto dela, o manto que ela está é azul, da cor das águas, e a gente pode olhar atrás da coluna branca, fica um pouquinho mais nítido, você pode ver água, né? Então, falando aí das emoções, a lua que está nos pés da sacerdotisa, nas mãos dela um livro escrito Torá, mas que de trás para frente pode ser lido também tarô, né? E também as vestes dela, ela numa posição mais estática, né? Como a autora falou e que eu citei no livro anterior. Eu vou deixar ela aqui do nosso ladinho para ela acompanhar a leitura. Então, no vídeo anterior, eu parei na página 92, onde a autora, a Sally Nichols, que é uma aluna de Jung, né? Então, através dos ensinamentos do Jung, ela escreveu esse livro aqui, Jung e o Tarô, uma jornada arquetípica, tá aqui a capa. Se você não puder ou não quiser comprar, você pode acompanhar por aqui, porque eu já li nos vídeos anteriores sobre o louco e o mago, e agora eu estou na sacerdotisa. Já tem 2 vídeos aqui no canal falando do capítulo da sacerdotisa, e eu continuo nesse capítulo. Eu gravo geralmente vídeos de cerca de 30 minutos para não ficar tão cansativo e você poder acompanhar se você precisar voltar alguma coisa que não entendeu, tá? Então, lembrando, foi um livro escrito na década de 80, e é um livro muito interessante, uma leitura que eu recomendo para você que é tarólogo, para você que é taróloga, que quer aprofundar os seus estudos, tá? Mas se você não trabalha com tarô, mas gosta muito do tarô ou gosta muito de estudar tudo que seja relativo ao trabalho de Jung e essa vertente dos arquétipos, é um livro que eu recomendo. Então, se você quiser se achegar aqui, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, e eu vou continuar de onde eu parei, da página 92. Então, eu vou recomeçar aqui o trecho onde ela começa um diálogo, um suposto diálogo com a papisa. Então, ela coloca: Senhora papisa, muitas mulheres acham hoje que a senhora deveria ser a número 1 do tarô. Concorda com elas? De maneira nenhuma, replicou ela. Veja bem, faz séculos que o número 1 pertence ao mago. Aliás, fica-lhe perfeito, não lhe parece? O número 1 é esguio e móvel como a varinha dele, ideal para o seu tipo de mágica. Mas não serviria de maneira alguma para carregar um bebê, cozinhar um caldeirão de sopa ou tramar uma intriga. Não para minha mágica não há melhor do que esse gozado e gordo número 2. Sinto-me felicíssima com ele. Depois disso, a dama ficou em silêncio, deixando-se cair no antigo poço da memória. Ao fazê-lo, os anos foram desaparecendo e o seu rosto principiou a brilhar com o frescor do jardim do Éden. Sabe de uma coisa? Voltou ela com um dar de ombros e uma risada de meninota que lembrava Eva. Para um número par, o 2 é meio esquisito, não lhe parece? Quero dizer, o 2 é gordo, substancial como um pote, mas ao mesmo tempo é meio enrolado e esquivo como uma cobra. Nesse ponto, a oradora fechou os olhos e deixou-se levar outra vez com um sorriso recordativo.
Por fim, despertou com um esforço, reassumindo a pose e o comportamento da papisa. Não dê atenção a esses freudianos, filha, disse ela. Eles não entendem de cobras. Há um montão de coisas de que eles não entendem em relação ao nosso malvado, manhoso, maravilhoso número 2. Sim, estou muito satisfeita com o lugar da mulher, concluiu suavemente, cantarolando uma melodiazinha na garganta. Mas a senhora não preferiria ser a primeira? Perguntou a autora. Seguiu-se outra longa pausa. Você deve ler da esquerda para a direita, com certeza, disse ela finalmente, com os olhos fitos num ponto cerca de 30 centímetros acima da minha cabeça e com vários séculos de profundidade. Mas, senhora, seja qual for a direção em que se lê, ao contar, o número 1 sempre vem primeiro. Isso é verdade, minha querida, assentiu ela placidamente. E o número 2 vem depois. A matemática foi difícil para mim, também a princípio, mas a gente logo se acostuma a ela. Mas, sem dúvida, é melhor ser a primeira? Perguntou a autora. Ah, meu Deus, suspirou ela, quanto trabalho vocês modernos arranjam para si mesmos com toda essa avaliação. Não admira que tenham inventado computadores a fim de trabalharem um pouco para vocês. Isso porque o livro foi escrito na década de 80. Se fosse hoje em dia, né? Mais ainda. Oh, não. É claro que não dá no mesmo. É diferente, muito diferente. Aí bate o ponto, entende? Nem melhor nem pior, apenas diferente. Cada lugar tem o seu sabor, como as especiarias ou os perfumes. Gosto de pensar que somos flores. O mago, uma virga áurea, e eu, uma rosa. Sim, percebo, disse a autora, mas há duas coisas que ainda me intrigam. Dizem que Eva foi uma ideia tardia do Criador, a costela de Adão. A senhora sabe, isso é verdade? Tolice. A costela de Adão foi completada antes que ele o fosse. O fato é que Adão só deu por ela mais tarde. Foi isso que aconteceu. Tenho aqui uma gravura em algum lugar que conta a história toda. Mostra exatamente o que se deu no Éden por ocasião da criação e o que ainda está se dando hoje. Você sabe, disse a papisa, olhando atentamente para mim enquanto procurava a gravura nas dobras da túnica. Você sabe, repetiu, que vocês, crianças, ainda estão presos ao Éden de muitas maneiras. A sua criação ainda não acabou. Esse é um serviço que vocês, como todos os filhos de Deus em toda parte, terão de acabar pessoalmente. Ah, aqui está a gravura, gritou, mostrando essa excelente ilustração de William Blake. Eu vou mostrar aqui para vocês. O nome da ilustração de William Blake é A Tentação de Eva. A fêmea surgiu da escuridão dele. Aqui. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas depois procurem na internet com a descrição que eu dei aqui. É essa imagem que, na conversa da autora com a papisa mostra essa imagem. Por aqui se vê perfeitamente que Eva não é costela de ninguém, é antes uma deusa. E como todos esses imortais, nasce adulta, um nascimento milagroso. Atrás dela ergue-se a sua gloriosa serpente. Não são lindas as duas? Mas Adão está dormindo, nem sabe que ela existe. Hoje ele começa a despertar para a realidade dela, mas ainda não sabe muita coisa a seu respeito. Na verdade, nem mesmo Eva está plenamente convencida da própria realidade. Se olhar para o rosto dela, você a verá ainda absorta num sonho, colocada como a Miranda de Shakespeare, no limiar de um corajoso mundo novo. Blake deu ao quadro o nome de A Fêmea Surgiu da Escuridão dele. Muitas pessoas hoje em dia dizem que foi apesar da escuridão de Adão e não dela que Eva conseguiu nascer. Enfatizam também as palavras de, ao contar como Eva, coitadinha, tem lutado todos esses anos contra a inocência do seu homem, sofrendo os muitos olhares torvos e olhos pretos que ele lhe deu ao longo do caminho. Não foi esse, porém, o modo com que Blake o pintou ou disse, e também não é o modo com que o vejo.
Segundo Blake, foi na escuridão de Adão, quase se poderia dizer por causa da escuridão, que Eva veio a nascer. Eu gostaria que ela pudesse encontrar em seu coração para oferecer a ele um pouco mais de gratidão e um pouco menos de rancor. Imagine só, o mundo deles era o mundo de Jeová, de rigorosos mandamentos e proibições, e o senhor Adão era o seu herdeiro presuntivo. Só na sombra da escuridão adormecida de Adão se poderia encontrar um ventre seguro para a concepção e um espaço secreto para o crescimento de Eva. Adão, bendito seja, guardou sua escuridão para ela e alimentou-a com seus sonhos. Ele sonhava com ela constantemente, você sabe, e suspirava por ela. De modo que foi, na verdade, por causa dos sonhos e da necessidade de Adão que Eva encontrou um jeito de realizar-se. Entende? Naturalmente, a Eva dos sonhos não correspondia à Eva da realidade, mas a princípio nenhum deles sabia. E visto que surgira dos olhos dele, ela simplesmente os incorporou, pois ainda não encontrara sua essência própria. Hoje, quando ela descobrir quem ela é, ele descobrirá novos sonhos para sonhar. Um dia sonhará as deveras. Você verá. Não se pode negar que os primeiros sonhos foram inadequados. Os primeiros sonhos muitas vezes o são, mas são também as sementes de toda a realidade, minha querida. Lembre-se disso, disse a papisa. Por alguns momentos, a papisa e eu permanecemos em silêncio, matutando juntas no Adão adormecido. Depois ela disse de repente: não se incomode com o que poderão dizer quando estiverem acordados, filha. Eles nunca alimentam com seus sonhos e suspiram. Perdão, vou repetir. Eles nos alimentam com seus sonhos e suspiram pela nossa verdadeira realidade. Nunca se esqueça disso. Após uma pausa, enquanto eu me lembrava de não esquecer, a dama voltou-se para mim e perguntou-me gentilmente: parece que você tinha mais uma pergunta? Bem, esta se relaciona com o Sol e a Lua. Há um boato segundo o qual a luz da Lua é de qualidade inferior, pois ela não passa de um refletor da poderosa glória do Sol. Ela não tem essência nem divindade próprias. O que a senhora pensa sobre isso? Ora, disse a papisa, meneando a cabeça, quem quer que dê curso a boatos assim, não há de ser mulher, você pode estar certa. Felizmente, tenho aqui uma coisa que lhe sossegará o coração. Dizendo isso, a dama tirou do seu volumoso manto uma gravura. Como está vendo, prosseguiu, eis aqui um excelente quadro de Rafael. Deus criando as duas grandes luzes. Veja com seus próprios olhos como ele fez pessoalmente o sol e a lua ao mesmo tempo, com cada uma das suas mãos. Não, continuou ela. Toda essa questão de primeiro ou de segundo não tem importância alguma. O 2 é um número de toda a vida, sozinho ou um, não pode fazer nada. Até o Senhor, como você não ignora, precisou do 2 para poder encetar a tarefa da criação. Há outro famoso retrato dele, que o demonstra com perfeita clareza, o Deus criando o universo de Blake, na figura 11. Eu vou voltar na figura 11 para mostrar para vocês. Mostra o barbudo Criador com um compasso na mão, estendendo um braço comprido desde o grande círculo do céu, em vias de traçar o círculo microscópico, a imagem e semelhança do macroscópico. Para poder fazê-lo, ele precisou usar as duas pernas do compasso, uma para fixar e estabilizar o centro do seu círculo e outra para descrever-lhe a circunferência. Sim, até o Todo-Poderoso teria ficado impotente com um só. Para fazer um todo é indispensável o 2. É indispensável o 2. Então, eu encerro aqui a leitura porque o capítulo da papisa, sacerdotisa, acabou. Mas veja só, ela frisa muito a questão do 2 e ela dá várias explicações. Existem outras simbologias que falam do 2 também e outros significados, que depois eu poderia até trazer aqui para vocês. Mas eu quero voltar lá na figura número 11, que ela cita no final do capítulo, só para a gente finalizar aqui esse capítulo, né? Para poder ficar claro todo o entendimento, né?
Então está aqui. É uma figura de William Blake, o Ancião dos Dias. O nome da figura é Deus Criando o Universo. É a mesma coisa, tá, gente? Aqui tá em preto e branco. Se vocês procurem na internet, se vocês localizam em colorido, tá bom? Então é isso. Eu termino aqui o capítulo da sacerdotisa. Esse vídeo ficou um pouquinho mais curto, tá? E aí, o próximo capítulo nós vamos falar da Imperatriz. É o capítulo 6 do livro, na página 97, para você que tem o livro, tá? Então, a gente acabou de falar sobre a sacerdotisa. Aqui é a imagem dela no tarô de Waite, que é o tarô que eu trabalho. E a leitura foi a respeito do tarô de Marsella, a papisa. Então, até já, e a gente vai continuar com a leitura do livro Jung e o Tarô, uma jornada arquetípica da Sally Nichols.